Viemos apresentar aqui para vocês um pouco sobre ESG e sustentabilidade na governança de TI, tá? ESG vem de é uma sigla em inglês que é Environmental, Social Governance, basicamente ambiental, social e governança, tá? Basicamente são critérios de avaliação usados para a gente conseguir avaliar as empresas, definir ali o nível onde as empresas estão em responsabilidade sustentável, tá? E aí, a gente tem alguns conceitos de valores, tá? Mas basicamente ela visa aumentar a eficiência, aumentar a responsabilidade daquela empresa nos seus processos. A gente tem esses três escopos, digamos assim, do ESG, né? Então, o primeiro é o ambiental, onde ele traz algumas práticas de responsabilidade ambiental, de combate ao desperdício digital, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o e-waste. Algumas práticas de redução de consumo energético, que estão muito para data centers. A gente tem a parte social, que é o S, que ele fala basicamente de inclusão digital, de acessibilidade, de bem-estar das equipes. Tudo isso traz uma eficiência melhor nos processos. E o G de governança traz uma ênfase, promove a segurança de dados, de compliance e a transparência, principalmente para trazer a confiabilidade naqueles processos da empresa, mas na empresa como geral. E isso, todo esse geral, essa aplicação do ESG também traz uma competitividade também. Porque você tem, como a gente falou, isso são critérios de avaliação, então você tem ali os níveis, medidas de cada empresa, onde cada empresa consegue chegar nesse mundo desse ESG. Só para vocês entenderem mais um pouquinho, a gente tem aqui, depois do que eu falei, o impacto desse ESG. Ele traz, então, ele fortalece a reputação, ele atende regulações e responde à demanda do mercado, como eu falei, competitividade. A gente vai passar agora para a governança de TI orientada à sustentabilidade. A governança de TI orientada à sustentabilidade hoje em dia é mais que um pilar, né? Durante todo o processo. Ela visa alinhar investimentos, avaliar impacto, gerir ativos, monitorar consumo, promover práticas verdes, governança integrada e revisar políticas. Ela busca garantir que decisões e práticas de tecnologia sejam eficientes, responsáveis e orientadas ao uso consciente de recursos. Ela integra critérios ambientais, sociais e éticos na gestão da TI, reduzindo impactos, otimizando o consumo e apoiando metas de ESG, que Matheus falou, competitividade organizacional. Bom, aqui eu vou trazer sobre a computação em nuvem. O que acontece? As empresas hoje em dia estão se adaptando para conseguir converter as infraestruturas da empresa antiga, que são, por exemplo, HD, servidores local, para trazer em nuvem, entendeu? Um exemplo que é bastante utilizado nas empresas, o primeiro passo é eles saírem, por exemplo, de backups que são em HD físico para em nuvem. Uma das taxas de utilização, ela reduz a necessidade de hardware ocioso. A escalabilidade e provisionamento dinâmico alocam capacidade sob demanda. Também, um dos benefícios é a redução de desperdício energético ao evitar infrafísica subutilizada, muitos servidores locados no mesmo ambiente. Menor consumo de matéria-prima por consolidação e visualização. Oportunidade concreta de reduzir a pegada ambiental da TI, mantendo eficiência e flexibilidade. Alguns mais benefícios também são a redução do consumo de energia em data centers próprios, diminuição da emissão de carbono graças à eficiência dos provedores locais, evita o uso excessivo de equipamentos eletrônicos e descarte, adoção de energia renovável por provedores de nuvem, otimização de processos para máxima eficiência operacional e também, ajudando com a sustentabilidade do TI, melhorando a escalabilidade e redução de recursos. Então, a gente fala sobre e-waste, que é basicamente lixo eletrônico. Este, atualmente, um dos maiores desafios da governança de TI, que é basicamente o problema ambiental é o seguinte, é esse descarte inadequado de equipamentos. Um dos principais
principais causadores desse problema é a maneira tão rápida que os equipamentos ficam obsoletos. Acabam sendo substituídos, descartados de qualquer maneira. O que acontece? Estes equipamentos possuem substâncias tóxicas, como por exemplo mercúrio, chumbo. E aí, num descarte inadequado, acabam indo para um aterro comum, como um lixo comum. Porém, não é um lixo comum. E essas substâncias acabam contaminando a água, o solo, trazendo diversos problemas para o meio ambiente. Fora que estava até fazendo a pesquisa, diversos materiais valiosos que poderiam ser reaproveitados com o tempo ouro, estava vendo que cerca de 300 toneladas de ouro são utilizadas anualmente para a fabricação de novos equipamentos, como computadores, placas. Porém, dessas 300 toneladas, estima-se que apenas de 10 a 15% são recuperadas. De mais de 270 toneladas de ouro são perdidas anualmente. Esse problema é. O que acontece? Esse problema é um desafio não só técnico, mas também estratégico. Para isso, primeiramente, precisa que todos possuam, que sigam uma cultura organizacional, né, que vai entender que cada descarte feito inadequadamente traz um problema enorme para o meio ambiente. Compras conscientes, também a implantação de uma política de ciclo de vida de equipamento. Bem, já falar aqui sobre ODS, que foi uma coisa que a nossa equipe na última apresentação também trouxe, mas é bom destacar porque tem tudo a ver com sustentabilidade. Tá? ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? Que foram feitos pela ONU, tá? A Organização das Nações Unidas. São 17 metas, tá? Que foram criadas em uma agenda até 2030, então eles esperam que até 2030, pelo menos, boa parte delas esteja num andamento satisfatório. E aí eu trouxe algumas dessas metas que eu acho que se encaixa mais no que a gente está falando aqui hoje sobre sustentabilidade, governança. Tá? Começando pela 7 e pela 9, tá? Então a ODS 7 ela fala sobre o acesso confiável e sustentável à energia, reduz emissões e operações de TI. A gente estava falando agora da parte do ESG, da parte do E ambiental, onde você tem a redução de consumo energético. Tá? A ODS 9, infraestrutura resiliente e inovação para tecnologias limpas. Tá? O papel da governança de TI com essas duas ODS, ela alinha as políticas para eficiência energética e processos sustentáveis. Tá? E o impacto dessas duas ODS traz a menor pegada de carbono, maior competitividade e resiliência operacional. Para você ver como isso aqui se mistura muito, se junta muito com o que a gente estava falando sobre a ESG, principalmente na parte do no escopo do ambiental. A gente tem outras duas aqui, que são a 12 e a 13. Tá? A 12 fala em promover o consumo e produção sustentáveis, reduzir resíduos no setor de TI. A escola está falando agora sobre resíduos, sobre o e-waste, desperdício digital. A ODS 13 é ação urgente contra mudanças climáticas, TI como alavanca para reduzir emissões. Lembrando, as emissões de carbono, enfim, a gente sabe que afetam muito a camada de ozônio, não entra muito nessa coisa porque a gente não fez a pesquisa sobre isso. Mas você sabe que afeta no clima, então também tem essa importância, essa ODS. Uma integração, tudo isso, né, traz uma integração estratégica, que é a gerência de riscos ambientais e o fortalecimento de uma reputação comparativa. Tá? A gente tem as práticas recomendadas às empresas, que é a gestão de descarte, a eficiência energética e as tecnologias ecológicas a serem implantadas nas organizações. E o impacto esperado de tudo isso é uma menor quantidade de resíduos, menores emissões e a maior confiança dos stakeholders. E essa parte dos stakeholders traz a gente o G do ESG, da governança, onde a gente fala sobre competitividade, porque são métricas, são definições avaliativas, então sim, traz uma confiança, porque a competitividade faz a gente olhar sempre para outra empresa, para o nosso concorrente direto. Obviamente, uma empresa que consegue implantar isso aqui nos seus processos vai ter um nível de competitividade muito bom no mercado. E o último ODS que a gente trouxe é a 17, que é a última que a gente fala. Parcerias para a implementação dos objetivos. Tá? Por que parcerias para a implementação dos objetivos?
É o seguinte, tudo isso que a gente falou aqui de ESG, de ODS, eles só vão funcionar com 3 partes da nossa sociedade trabalhando em conjunto, tá? Então quem tem que implementar isso? O governo sim, as empresas têm que implementar isso, porém, indivíduos também têm que implementar isso. Então, pessoa por pessoa, implementando todas as situações, não só em processos empresariais, mas no nosso dia a dia, na nossa vida. Claro que a gente está falando da parte digital, mas a gente também está falando de qualquer outra parte, qualquer lixo que você joga fora, qualquer descarte que você faz errado, descarte de pilha, por exemplo, muita gente não sabe que tem um descarte correto de pilha. Enfim, por aí são coisas bem profundas, apesar de serem resumidas em 5 palavras cada objetivo desse. Se você for pesquisar sobre cada um, de fato é algo bem profundo e algo que, assim, tem várias pautas sobre isso. É difícil de você, de fato, imaginar que isso vai acontecer, porque 2030 daqui a pouco, a gente já está em 2026. Mas cada vez mais você tem leis, você tem regras impostas às empresas para que essas coisas, os processos andem, para que a gente chegue nesse local, nessa utopia, nessa sociedade utópica que a gente imagina. Bem, eu trouxe essa frasezinha para a gente encerrar, tá? Que possamos usar a tecnologia não apenas para evoluir, mas para proteger o ser humano.